violento, impetuoso, traz línguas de fogo. Olá, eu estou aqui hoje, para falar sobre a Páscoa, sobre a vitória da Páscoa, sobre o significado, da Páscoa nesse breve vídeo. Eu quero ler um texto que está em Lucas 24, a partir do versículo 1, que ele vai nos falar de quando as mulheres, elas então encontraram o túmulo vazio. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões, com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. E voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Aqui a alegria, A alegria de ver o cumprimento da palavra, a alegria da Páscoa, A Páscoa, ela significa a passagem da escravidão para a liberdade, significa a passagem da morte para a vida, E hoje nós podemos celebrar a Páscoa, relembrar, todo o sofrimento de Jesus, relembrar tudo que ele passou, como a gente já falou aqui, em outro momento, mas saber, que o Senhor, ele vive, ele reina e ele, está sentado à destra de Deus Pai, esperando, o tempo dele voltar para buscar sua noiva. E nesse tempo nós nos preparamos, A Páscoa é um momento de celebrar com a nossa família. No Antigo Testamento, quando o povo ainda estava no Egito, em que aconteceu a primeira Páscoa, as famílias estavam juntas e se reuniam. Ali tomavam a ceia, preparavam o cordeiro, passavam o sangue nos umbrais das portas, porque o anjo da morte ia passar naquela noite. E onde tivesse o sangue do cordeiro, ali então haveria vida, e os filhos, os primogênitos, seriam poupados. Isso é um momento em que a gente pode refletir. Lá havia, já estava anunciando a morte do Senhor Jesus. O cordeiro morreu, precisou morrer o cordeiro. E Jesus, ele é o cordeiro vivo, ele é o cordeiro pascal, ele é aquele, que passou todo o sofrimento, como nós já falamos em outros momentos, e que hoje ele vive. E eu quero deixar essa mensagem para você. A Páscoa também, ela significa, a vitória na Páscoa, ela significa também um tempo em que a gente precisa viver a sexta-feira da paixão, em que a gente precisa entender que na sexta-feira existe a calúnia, existe a perseguição, existe a traição, existe o abandono, existe a injustiça, existe os açoites, as provas, e também uma decisão. Jesus, ele decidiu morrer no nosso lugar, Ele decidiu padecer todo aquele sofrimento sem ter culpa alguma. Ele decidiu levar todas as afrontas sobre ele, para que nós pudéssemos ter vida. Nós também temos o sábado, O sábado é um momento de expectativa, o sábado de aleluia, A perda, o medo, a esperança, o desespero, Mas também é um fato consumado, Ali, os discípulos, eles viram
que Jesus, né, morreu. E havia aquela expectativa, porque aqui no texto o anjo ele diz para as mulheres, né, vocês não lembram, né, do que foi dito? Então elas se lembraram. No momento de dor, no momento de aflição, no momento de angústia e de perda, muitas vezes a gente esquece das promessas de Jesus. Muitos momentos nós esquecemos de tudo aquilo que o Senhor prometeu para nós. Mas então vem o momento, né, que alguém nos lembra, né, que o Senhor envia um anjo, que o Senhor envia alguém para falar conosco e nos lembrar. E nos lembrar, queridos, que existe o domingo de aleluia, né? Aquele momento da vitória, aquele momento que nós vamos celebrar, né? Que nós vamos nos alegrar, porque sabemos que o nosso Senhor, Ele está vivo, né? Ele nos dá essa certeza de uma vida eterna, Ele nos dá a convicção, né? Que nós fomos chamados por Ele e que nós podemos nos entregar a Ele, que nós podemos ter o nosso dia de renúncia, que é na sexta-feira, né? Nós vamos também morrer, né, para o nosso egoísmo, morrer para né, o nosso eu, para as nossas vontades, para viver com Ele no domingo, né? Para que a alegria da Páscoa, né, a vitória da morte da vida sobre a morte, ela possa, né, prevalecer também hoje em nós. Então, o que eu desejo, né, que você vai assistir esse vídeo, que você possa experimentar essa alegria da Páscoa, assim como essas mulheres aqui no texto que nós lemos experimentaram, assim como Jesus, depois de todo o sofrimento, ele experimentou, né, a recompensa da promessa que Deus havia feito, né, e ele pode hoje, né, estar lá. E assim como ele está lá sentado, destra de Deus Pai, um dia nós também nos assentaremos com ele. Nós precisamos crer, nós precisamos obedecer, nós precisamos passar pela sexta-feira da paixão, passar pelo sábado, renunciar à nossa vida aqui para que a gente possa ter uma vida eterna com o Senhor. Que Deus abençoe, uma feliz Páscoa, né? Que o Senhor renasça nos seus corações, que o Senhor ressuscite os seus sonhos e que você possa, né, experimentar, se você ainda não conhece, né, que você possa conhecer e ter a esperança que o Senhor, Ele vive, Ele reina e hoje Ele é o Rei que vai voltar para buscar a sua amada igreja, a sua noiva, aqueles que obedecem e aqueles que creem e que, né, estão esperando nele.